hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é o assunto do momento, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. É um assunto super complexo, né? Todo conflito entre dois ou mais países é um assunto complexo. No caso da Rússia e da Ucrânia, envolve questões históricas, políticas, culturais, econômicas. São dois países em conflito, envolve interferência de outros países, como os países europeus, o próprio Estados Unidos. No entanto, a gente tem visto, né, nos veículos de comunicação a narrativa muito centrada nos dois principais atores políticos desses dois países, que são os presidentes, né, o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia. Uma narrativa que gera muito em torno deles, como se a disputa fosse entre os dois presidentes, às vezes não embarcando, não considerando muito ou não indo muito pelo lado da disputa entre os países. Então talvez seja interessante a gente falar muito brevemente, de maneira resumida, sobre quem são esses dois atores políticos, quem é o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky, para que a gente possa interpretar um pouquinho melhor as informações que a gente tem e também entender, então, quem são esses dois atores fundamentais dentro do processo de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Começando pelo Vladimir Putin, ele, seja como primeiro-ministro, seja como presidente, ele já comanda a Rússia, já comanda o país durante todo o século XXI, desde lá dos anos 1999 até o período atual. Antes disso, ele participou ativamente desde o período de Guerra Fria, né, chegando a ser uma das grandes autoridades da KGB, né, que é o principal órgão de segurança da União Soviética. Depois se transformou no órgão de segurança da Rússia, com o fim da União Soviética, e ainda assim o Putin manteve uma posição estratégica, um papel de autoridade e cargos de grande poder, passando até ser primeiro-ministro e presidente do país, inclusive mudando regras e leis no país mais recentemente para que fosse permitido que ele tivesse mais mandatos e permanecesse mais tempo no poder. É importante dizer que, apesar dele ser, sim, um líder autoritário, de perseguir a oposição, seja meios de comunicação ou líderes políticos, ele foi eleito por voto popular em todas as vezes que chegou ao poder no país, né, a comandar o país. Conforme eu estava falando, ele é um líder autoritário, que a política dele é marcada pela perseguição muito forte à mídia, a formadores de opinião que critiquem o governo, que critiquem ele enquanto presidente, enquanto chefe político. Também em restringir muito a instalação, por exemplo, de ONGs na Rússia, perseguir líderes políticos, e aí a gente vai desde informações factuais, né, coisas que realmente são oficiais e documentadas, até algumas histórias que não foram comprovadas, mas de possíveis envenenamentos e, enfim, perseguição de todo tipo de controvérsia dentro do país. Ele é conhecido por ser um líder muito impetuoso, por ter agido justamente, né, ter esse perfil de formação política dentro da segurança do país e por não ter muito pudor nas suas ações políticas enquanto presidente, tanto dentro quanto principalmente fora do país. Passando um pouquinho para falar um pouco do Volodymyr Zelensky, eu acho que o Vladimir Putin é um perfil, por ele ser presidente há tanto tempo e ter essa centralidade na política mundial, que já é mais conhecido. Então, quem é o Volodymyr Zelensky? Bom, ele é um ex-humorista, ele era humorista na Ucrânia, ele interpretava um político e por isso ele é um outsider, né, essa pessoa que não está dentro da política e vem de fora da política. Um principal conteúdo, tanto dele enquanto humorista, do personagem dele, quanto da campanha dele, é a questão do combate à corrupção. Depois de eleito, é importante salientar que ele é um líder de extrema direita e que depois de eleito ele também teve um posicionamento que pode ser considerado autoritário, perseguindo também pessoas que critiquem o governo, mandando fechar determinados programas ou televisões, proibindo, por exemplo, que se fale russo dentro do país. Então ele também tem esse perfil mais autoritário e de perseguição à oposição. Hoje, o Putin, no conflito, né, na guerra entre Ucrânia e Rússia, o Putin comanda um dos maiores exércitos do mundo, enquanto Zelensky tem adotado algumas medidas, por um lado, de acionar e de buscar que os seus aliados europeus, por exemplo, tomem parte no conflito, mas dentro do próprio país ele tem adotado algumas medidas um pouco mais populistas e que às vezes tem um certo apelo diante da população, até por ele ser muito mais carismático do que o Putin, né? Essa ideia de
dizer para a população construir coquetéis Molotov e a luta, que a princípio pode parecer uma atitude muito brava e corajosa, mas também tem consequências, né, dentro desse conflito, porque ele coloca a população do próprio país para enfrentar um dos maiores exércitos do mundo. Isso faz com que quando os soldados russos cheguem às cidades dentro da Ucrânia, todo o alvo seja um potencial alvo militar, não existam mais tanto alvos civis, visto que as pessoas podem estar dentro dos prédios armadas ou com coquetéis Molotov. E fora isso, ele mesmo tem se mostrado combativo na rua, mostrando que ele tá ali para lutar pelo país, com roupas mais simples, camiseta. Então ele tem adotado essa postura mais carismática, mais populista e também mais simples e de inflamar a sociedade, de inflamar a sua população. São perfis diferentes de líderes, apesar de ter coisas em comum, como as questões de posicionamento autoritário, por exemplo, e que hoje são figuras centrais, tanto na narrativa quanto no próprio conflito em si. Espero que o vídeo tenha facilitado de visualizar melhor, com um pouco mais de profundidade e de maneira comparativa, quem são os dois principais líderes e principais atores, talvez, desse conflito entre Rússia e Ucrânia.